tudo bem? Cursistas do curso de Letras Libras. Agora nós daremos continuidade aos nossos estudos da área de tradução. Daremos continuidade com a nossa unidade 2. Vocês irão conhecer os diferentes tipos de tradução. Elencarei 3 tipos que vocês irão conhecer como acontece a tradução. Como vocês puderam ver, existem 3 tipos de tradução. E vocês aprenderão tradução intralingual, tradução interlingual e tradução intersemiótica. Vocês irão perceber e aprender qual é o sentido de cada uma dessas traduções. E também conhecerão a proposta do autor Roman Jakobson. Então, ele colocou as suas pesquisas, as suas terminologias, as traduções intralingual, interlingual, intersemiótica. Então, é de grande valor que vocês aprendam daqui para frente nessa unidade 2 e que vocês compreendam, vocês enquanto alunos, que vocês possam discutir e perceber as diferenças dos tipos de tradução. E também perceber as abordagens que cada uma traz. Então, existem vários teóricos. Então, é importante vocês conhecerem e elencar os tipos de abordagens. E dentro da tradução, então, vocês irão refletir de modo individual também. O Jakobson, ele falou que existem esses 3 tipos de tradução. Mas a tradução intralingual ou reformulação, então, entre cada uma das línguas, então, ela está dentro do processo da percepção da palavra falada. Então, vendo essa palavra, é possível fazer essa percepção, e isso sendo dentro da intralingual. Já a tradução interlingual, ele diz que a tradução interlingual, ela possui em si uma percepção em que tem a palavra e tem que se perceber o sentido dessa palavra, de modo que é possível traduzir para um outro idioma. Já a tradução intersemiótica, ou podemos chamá-la de transmutação, então ele explica que essa percepção é quando veremos a palavra, o termo, iremos perceber a ideia principal embutida nessa imagem, nesse sistema. E essa percepção, essa compreensão é que vai ser transladada para um outro idioma, uma palavra que não tem uma tradução específica. Então, cada uma dessas traduções tem as suas diferenças. E o Jakobson publicou no ano de 1975, na página 6.465. Agora, como vocês viram o slide da tradução intralingual, então vocês puderam ver que existiam 3 imagens. A primeira imagem mostra uma mulher abraçando um texto. Então, o que essa imagem representa? Que ela ama a leitura. Porém, lá existem palavras difíceis. Por exemplo, casa, e depois tem a palavra habitação. Então, essas palavras são intralinguais. Mas na tradução vai ser dentro da mesma língua. Então, traduzindo, então o indivíduo precisa conhecer o que ele está lendo, para assim fazer a tradução intralingual. Então, compreendendo que casa e habitação são palavras sinônimas. Por exemplo, bonito.
mas eu não quero usar o termo bonito, eu quero usar uma palavra mais requintada. Então vou dizer beleza. Então são palavras pertencentes à mesma língua, porém que podem ser traduzidas com um grau maior. Então isso é tradução intralingual. Como vocês puderam ver também na segunda imagem, tem um livro, um best-seller. Então este livro best-seller é um livro campeão em vendas. Vocês puderam ver que tem a imagem e o carimbo de best-seller. Ou seja, foi vendido milhões de cópias. Então, ele conseguiu o selo de best-seller. Então, essa é uma tradução. Mas é um termo em inglês. Mas na tradução, acaba sendo intralingual, porque no país inteiro já se reconhece esse termo de best-seller. Na outra imagem, que era uma história em quadrinhos, então a Mafalda, ela é maravilhosa, ela é muito inteligente, então ela é viva, no mundo inteiro se debate acerca da Mafalda. E a Mafalda, ela pergunta para outra menina, então você precisa conhecer, abrir os horizontes, conhecer novas culturas, você precisa sair para a rua, sem se preocupar com o vestido, ainda que seja nua, mas tem uma cultura empoderada. E a Mafalda olhou assim, meio que desacreditada e com uma vontade de lhe dar uma resposta, porém a Mafalda percebeu que a menininha tinha razão. Lendo aquela fala, vendo as palavras, e a Mafalda teve esse desejo de dar uma resposta à altura, uma vontade até mesmo de bater, mas é uma outra forma de tradução. Então, na língua portuguesa, nós conseguimos fazer uma outra tradução que podemos dizer que ela é intralingual. Então, continuando a nossa aula. O George Steiner, ele tem razão, ele tem diversas conquistas. Existem várias barreiras de comunicação no mesmo espaço. Mas ele mostra que é muito importante se expor de modo claro. Eu, enquanto sujeito, ser humano, cada um é individual. Então, por isso, tem que ter uma comunicação clara. Porque cada um de nós somos seres únicos. Ainda que tenhamos genética, nós precisamos estar interagidos com a sociedade e as diversas pessoas. Porque não existem vidas semelhantes. Então, fazendo a comparação que eu já expliquei para vocês sobre a Torre de Babel, Babel é uma história fidedigna e as pessoas ali não conseguiam se comunicar, por isso surgiu-se os tradutores. E os tradutores, puxa, eles tinham que ter uma percepção muito ampla daquele espaço, daquele universo. Porque se não tivesse essa percepção, os seres humanos, como eles iriam se comunicar? Então, eram línguas extremamente distintas. Então, precisava sim de um tradutor para fazer a intermediação. Porque o ser estava ali vivo, com as suas vivências, tinha um outro ser humano em um outro espaço, com outra língua. Então esse tradutor, ele era uma ponte extremamente viável, fazendo com que as variações linguísticas elas não criassem barreiras. Então temos homens, mulheres, crianças, adultos, classes ricas, classes pobres, temos ainda a comunicação em língua de sinais de diversas variedades. Então, é sim necessário a presença de um intérprete para fazer a tradução em diversos espaços. Um outro exemplo são as variações. Existem variações na mesma língua. Por exemplo, na língua portuguesa. A língua portuguesa de Portugal com a língua portuguesa brasileira. Então, aqui no Brasil é a língua portuguesa. Mas é muito importante perceber que existe também, durante as leituras, vários textos com traços de Portugal. Ver as palavras que são de origem portuguesa. Então, são palavras que são disseminadas aqui. Então, usa-se o vossa, tu, ti. Então, são influências para o sul do Brasil. Então, vossa. Até hoje, lá usa vossa. O Brasil fez as suas adaptações e colocou o termo você. O termo tu
ainda se usa. Então percebam que na língua portuguesa, tanto de Portugal quanto de Brasil, tem as suas alterações. São as variações linguísticas e suas influências. Fazendo comparação, por exemplo, no livro, o tema Depois de Babel. Então, depois de Babel, o George Steiner, ele mostrou a importância de se esforçar para conseguir uma tradução fiel. Então, é importante ler os livros. E o livro se chama Depois de Babel. É muito interessante. Lembra que eu expliquei para vocês que na gráfica brasileira e a gráfica portuguesa são gráficas distintas. Então, cada um dos países com as suas publicações. Então, na língua, lá em Portugal, foi publicado em 2002. Aqui no Brasil, foi publicado em 2005. Então, a língua portuguesa auxiliou também na tradução. Traduzindo para quê? Para a língua brasileira, assim como tiveram tradutores para a língua portuguesa. Então, é de grande valor. Por exemplo, faz uma comparação da ASL. Onde usamos a ASL? Nos Estados Unidos. Talvez na Inglaterra. No México. Talvez pode-se usar. Mas a língua de sinais até pode ser igual nos Estados Unidos, Inglaterra, usando a ASL. Mas é a língua falada. É possível ser igual? Mas pare e pense. Por um outro lado, língua de sinais americana com a Inglaterra é uma língua totalmente distinta. Mas o inglês é o mesmo falado nos Estados Unidos. Inglaterra e Estados Unidos com o mesmo inglês. Por isso é importante ter os Estados Unidos e Inglaterra, ainda que elas tenham a mesma língua e as suas relações, a língua de sinais de BSL e ASL serão bem distintas. Veja uma comparação importante para compreender de modo claro a tradução intralingual. Tradução dentro da Bíblia. Então tem várias traduções na mesma língua. É escuro, claro, complementação, explicação. Então vocês podem perceber que aqui no Brasil existem Bíblias, mas com diversas traduções. Dentro da língua portuguesa mesmo, várias traduções para a Bíblia. Algumas com termos mais obscuros, outros de modo mais parecido. Então, essas traduções da mesma língua é intralingual. A tradução interlingual, vocês irão conhecer de modo teórico e reflexivo. Vocês irão perceber como acontece a interlingual. Acontece muito. O primeiro escritor que mostrou esse tipo de tradução com essa teoria de tradução, o primeiro foi um francês de nome Etienne Dolet, no ano de 1509 até 1546. Então ele diz que é importante perceber o sentido da palavra para traduzir para uma outra língua. Pensem por o Dolet, ele mostrou isso. 5 pontos para ajudar os tradutores. Primeiro ponto, ele falou sobre a tradução, ela precisa conhecer de modo perfeito qual é o jeito do que está sendo dito, o jeito da língua, a percepção da língua, o que foi dito pela língua, pelo emissor, para que seja feita perfeitamente a tradução. O segundo ponto é que o tradutor ele é obrigado a conhecer a outra língua, para que ele possa compreender de modo claro e fazer assim a tradução fiel, comparando uma língua a outra e traduzindo de modo fiel. O terceiro item é que o tradutor ele não pode ver um termo e traduzir palavra por palavra. Isso não é possível. O quarto ponto é que o tradutor ele precisa conhecer fielmente cada uma das palavras e usar a coesão e coerência com o status correto da língua. E o quinto é que o tradutor ele precisa admirar,
degustar o discurso, compreender, assimilar esse discurso e, posteriormente, traduzir. No ano de 2004, página 15, até a página 19, lá diz que e também tem um outro autor, uma outra autora de nome Bacent, ela diz o seguinte, que cada um desses pontos, os 5 pontos de sentir e compreender a língua, são obrigatórios dentro da tradução, para que haja uma hierarquia. Então, primeiro Doller, ele falou sobre a importância de se conhecer o texto, conhecer esse discurso, fazer as leituras, e que o tradutor ele precisa muito mais do que o pesquisador linguístico ter a competência de traduzir. Então, se eu sou o tradutor, eu tenho que reformar, refletir, entender o sentido literal do texto, então, para que ele possa ler e ter conhecimento do que ele vai traduzir, tem que ter sensibilidade. Então, o tradutor ele precisa estar elencado no espaço em que o texto está dizendo. Então, eu, enquanto tradutor, preciso conhecer qual é o sistema linguístico daquela língua. O Dollert, ele falou isso no ano de 2003, na página de número 98. Então, na tradução intersemiótica, então tem a imagem, tem a forma, tem a tradução, a percepção, para conhecer o tipo do texto, ou a fala, ou a tradução da língua de sinais. Mas é importante ver a semiótica com a imagem. Então, por exemplo, tem um outro tipo de tradução. É importante vocês se lembrarem que tem outro tipo de tradução. Tem a tradução automática, a tradução simultânea, a tradução consecutiva, e cada um desses tipos, eles estarão presentes. Porém, neste momento, focaremos para a tradução automática. Também a tradução simultânea e ainda a tradução consecutiva. É muito importante, vocês verão e também irão discutir isso na unidade 3. Como puderam ver, tem a tradução automática. Como acontece? Vocês irão compreender como se dá essa tradução e onde ela está inserida dentro da internet. Nos sites que vocês forem consultar, então, nós, enquanto seres humanos, conseguiremos compreender. Dentro da década de 50 e do século 20, a tradução automática ela era principal com os programas de computador. Então, foi uma invenção do computador. Então, foi uma invenção pessoal, que criou-se o computador. E o computador ajudou muito para o desenvolvimento. Então, hoje, dentro do computador, a gente pode ver a velocidade, ver os programas e sugar tudo o que isso oferece. E compreender os programas, ver que nós temos softwares. Então, o software ele vai ajudar o computador a ter a sua programação, a sua velocidade, a organização e vai nos auxiliar com informações, pesquisas. Então, dentro da internet, conseguiremos ver isso. Então, existem programas, temos desenhos, e esses desenhos irão nos auxiliar a compreender a nossa língua de modo direto. Ou então, podemos nos interagir com a nossa língua. Então, dentro do computador, podemos interagir com a nossa língua. Então, os programas
os sites que nós já estamos acostumados, eles vão mostrar que existem dois tipos. Então, temos o livre e o limitado. Por exemplo, um exemplo de coisas livres é copiar textos, né? Copiar grandes textos. E já o acesso bloqueado são textos salvos, que são programas pagos. Então, tem diferentes recursos. Então, tem empresas que são filiadas. Então, tudo da área da tecnologia com a internet, por exemplo, os programas. Então, temos os tradutores. Então, ele automaticamente vai traduzir os termos. É importante que vocês conheçam um livro de nome Sua Majestade, o Intérprete. É um livro maravilhoso e um livro mundialmente divulgado. Então comprem este livro, conheçam este livro, porque ele mostra o mundo da tradução. Então vocês aprenderão o que nós estamos estudando na unidade 2. Então é muito importante que vocês aprendam e abram a mente, ok? Muito obrigada pela atenção.